Deus abençoe esse dia maravilhoso. Como é bom ver vocês aqui, um pouco diferente, né? Vamos levantar um pouquinho? Acabamos de acordar, né? Já estamos descansados. Queria iniciar com uma oração, né? Tudo na nossa vida a gente precisa ter esse momento de oração com Deus, com qualquer coisa que a gente vai fazer. E principalmente no início do dia, né? Para que Deus abençoe todo esse domingo. A gente vai fazer um pouco diferente esse domingo aqui. Estamos já introduzindo o clima do Natal, lembrando que Cristo veio ao mundo por nós, né? Para fazer o que nós não poderíamos fazer. Senhor, obrigado, porque o Senhor trouxe cada irmão aqui neste lugar, para que estejamos em comunhão e principalmente, Senhor, louvando ao Senhor, entregando a nossa oferta a Ti, Senhor Deus, de gratidão. Abençoe a vida de cada um que está aqui, abençoe, Senhor Deus, o nosso coração, que seja uma terra fértil, ó Pai, para receber a Tua palavra hoje que o pastor vai trazer. Que nós possamos, ó Pai, mais um dia meditar na Tua palavra, mais um dia, Senhor Deus, lembrar aquilo que o Senhor fez por nós. Não estaríamos aqui se não fosse o Teu amor, Senhor Deus. E é com gratidão que queremos entregar esses cânticos e louvores ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Essa é conhecida, hein? Foi todo mundo fazendo coreografia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Só não vi essa alegria toda que a gente cantou, né? Se fosse um gol aí, os homens estariam vibrando, né? Mas, pessoal, a gente precisa, né, entoar um cântico ao Senhor. Nós precisamos expressar, né? Adoração e louvor são coisas
parecidas, mas com um pouquinho de diferença. O louvor nós precisamos expressar, cantando ou levantando as mãos. Adoração nós podemos adorar ou como oferta, né? Mas a gente precisa expressar essa adoração ao Senhor. A gente canta, a alegria está no coração, assim. Alegria. Nem palma a gente bate. Que é isso? Que alegria é essa do Senhor ter trazido você aqui e você estar respirando esse ar que nós nem merecíamos estar respirando. Então a alegria tem que ser vibrante no nosso coração. Amém. Que cristãos somos nós que falamos que temos Jesus, que Ele preenche o nosso coração, mas sempre estamos desanimados? Que testemunho é esse, né? Então vamos louvar ao Senhor com tudo que Ele merece. Não conseguimos entregar o que Ele realmente merece, mas vamos dar a nossa excelência ao Senhor. Amém? Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Aleluia. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito em
se morreu. Supremacia e trono são teus. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito e antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu. Supremacia e trono são teus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz e ver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz e ver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz e ver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Paz com Deus, temos paz com Deus, paz com Deus, paz com Deus. Nós temos paz com Deus, paz com Deus, Paz com Deus. fomos reconciliados pelo sangue de Jesus. Paz com Deus, paz com Deus, paz com Deus, Paz com Deus, temos paz com Deus. e Aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz e ver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. me fez amigo em seu verter. Obrigado, Jesus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse momento especial.
ainda temos um cântico de adoração ao Senhor, mas que realmente, Senhor Deus, nós continuemos uma real adoração a Ti. Quantas vezes, ó Pai, tiramos o dia inteiro para correr atrás daquilo que nós queremos e esquecemos do Senhor. Apenas nos lembramos na hora que levantamos, pedindo para que o Senhor nos guarde, nos traga de volta para casa. Mas, Senhor Deus, durante o dia, com a correria, normalmente, Senhor, esquecemos de Ti, pedimos perdão a Ti por isso. Mas queremos, Senhor Deus, neste momento, entoar um cântico novo ao Senhor. Queremos entregar aquilo que somos, Senhor Deus. Infelizmente somos pouco, infelizmente, Pai, sem o Senhor não somos nada, mas felizmente em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, derramou sangue, ó Pai, por nós, podemos ser justificados no Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja com o Seu Espírito Santo neste lugar. Em nome de Jesus, Pai, que através do Espírito Santo nós possamos chegar a Ti, através de Jesus, ó Pai, nós possamos chegar a Ti, que é o único intermediador, ó Pai, entre nós. Em nome de Jesus, amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos
palavras em nossos corações, e que o Senhor seja, ó Pai, o jardineiro que regue e que cresça a semente do Teu Evangelho, que frutifique, Senhor Deus, e que possamos alcançar através do Seu Evangelho outras pessoas que ouçam e aceitem em nome de Jesus o único e suficiente Salvador das nossas vidas, que é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de chamar as crianças do Gero Kids. Ale, as crianças do Gero Kids, elas prepararam uma música para cantar, e a música tem tudo a ver com o que eles aprenderam durante o ano, né? Eles aprenderam sobre a vida de Jesus e agora eles vão apresentar para vocês. Mãe, pede para baixar. Eu vou cantar. Mãe, pede para baixar o seu microfone. Mas eu sou Vem cá. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, abriu a minha luz, sua vida entregou para me fazer livre. Oh, sempre eu canto. O que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos? Um filho teu, o Rei agora. Rei dos Reis, Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. maravilhosa graça, seu infinito amor Tomou meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou para me fazer livre. Oh, pra sempre eu canto. o que fizeste a mim. Cordeiro de Deus, Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei, minha morte digno, venceu. digno é o Cordeiro de Deus, Digno
digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou para me fazer livre. Oh, oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, oh, Olha, eu acho que foi afinadinho, não foi não? É, então. Tá vendo, né, Mateus? Afinadinho. O que vocês acharam do Lucas, da voz dele? Tava muito bonitinho cantando. Alegria ter as nossas crianças cantando a respeito do Senhor Jesus. E que alegria ter você aqui conosco neste domingo tão especial. E a gente tem se preparado para o advento, para comemorar a vinda, a chegada do Senhor Jesus Cristo. É isso que essa palavra significa. Hoje, nessa terceira semana de preparação, nós vamos refletir sobre o tema alegria. Nós já falamos sobre esperança, já falamos sobre paz, e hoje o tema alegria. A gente faz uma pausa na reflexão para poder lembrar da chegada do Salvador e como que isso traz alegria verdadeira ao nosso coração. Pausa, mesmo em meio ao caos da vida. A primeira canção era para ver todo mundo fazendo os gestinhos lá e tudo mais, como vocês faziam antigamente, quando vocês ainda tinham energia, não sei se mudou alguma coisa de lá para cá. A alegria está no coração de quem? Vocês ainda lembram? Cantava isso quando era pequenininho, você lembra, Rods? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Acho que todas as igrejas presbiterianas do Brasil cantavam isso há uns 30 anos atrás. E aí a gente pode enfrentar adversidades, pisar na tropa, saltar a muralha, porque quem conhece a Jesus tem alegria no seu coração. Mas é fato também que a vida real nem sempre parece alegre. E mesmo depois de conhecer Jesus, muitas vezes o povo de Deus também encontra dificuldade, tem dificuldade de demonstrar essa alegria. Pelo contrário, conhece sentimentos e momentos de solidão, de confusão, de expectativas frustradas. Eu não sei se é assim que você está chegando no final desse ano, mas eu queria refletir contigo a respeito disso, a respeito dessa alegria verdadeira. A alegria está mais perto do que você imagina. Talvez a gente ache que está longe, mas hoje nós vamos aprender que ela está mais próxima do que a gente pensa. Nós vamos meditar em Lucas capítulo 21, vamos até o versículo 14. Eu estou lendo ali, eles que não estão vendo. Está piscando. Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 2, de 1 a 7. É nessa hora que a turma que não traz a Bíblia para a igreja se vê em apuros. O projetor está religando. E cadê a Bíblia?
Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Está escrito assim, acompanhe a leitura, por favor. Naqueles dias, aí você brincou comigo, hein? Nossa, aí, naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o recenseamento, primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi. Vamos ler até mais um pouquinho, o próximo. Levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse é o texto primário que a gente vai começar lendo. A alegria está mais perto do que você imagina, é o tema do sermão, mas, no entanto, muitas vezes a alegria está aonde você não imagina. É claro que ela está perto do que você imagina, mas muitas vezes ela está onde você não imagina. Imagine você ser Maria e José nessa situação, com um bebê quase chegando a hora dele nascer, e obrigatoriamente precisa fazer uma viagem de quase 150 quilômetros até Belém. Complicado esse negócio. Até porque nós vivemos numa época muito tranquila, né? A gente entra num carro e 150 quilômetros é logo ali. Não é isso, pessoal? Uma beleza. Liga o ar-condicionado, conecta o celular do Spotify lá no Bluetooth do seu celular e vem ouvindo música, tranquilo, maravilhoso. Quem não tem carro, pronto, está resolvido também. Baixa o Uber, né? E aí chama o aplicativo, ou liga para mim, eu posso tentar te ajudar também, não é? Mas a gente resolve esses problemas, e quem não pode com uma coisa com outra, tem o coletivo, tem o ônibus. Essa semana a rodoviária está lotada porque tem muita gente viajando para o interior para visitar os seus parentes. Viagem de 2, 3 dias, eu não sei como é que esse povo tem coragem de um negócio desse, mas eles vão no ar-condicionado, outros viajam eleito, outros arranjam uns travesseiros para colocar, mas nós temos muito mais conforto do que José e Maria no primeiro século. Uma viagem talvez com a ajuda de, no máximo, um jumentinho para facilitar aquela grávida de 9 meses vencer essa distância de 150 quilômetros. Meu amigo, que dificuldade. Será que dá para ter alegria no meio de um drama desse, imposto pelo governo, que fez eles irem lá recensear naquela data, naquele momento? E se o negócio já estava ruim, imagine você pensar, bom, mas quando chegar na cidade, tudo vai melhorar. Porque aí nós vamos encontrar um lugar, nós vamos alugar um quarto, nós vamos poder tomar um banho, nós vamos poder descansar os pés. E aí procura, não tem lugar. Não tem lugar em lugar nenhum, não tem lugar para ficar. O único lugar que sobrou foi um estábulo caverna com cheiro de animais, e ali aconteceu, se já estava ruim, já estava com a barriga grande, aconteceu de virem as famosas contrações. Quem já passou por isso aí como marido algumas vezes? É um drama, né? Eu acho que nessa hora, especialmente no primeiro filho, a gente fica bastante inseguro, preocupado. Quem teve um filho só conheceu essa parte da história. Quem tem 2, 3 já vai se acostumando, né? Mas é uma loucura. Eu me lembro na primeira gravidez, quando a Carol começou a entrar em trabalho de parto, e eu pensando em dar todo o apoio,
até que eu percebi que ela realmente estava sentindo dor e queria segurar na minha mão. Eu falei, não vou conseguir. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas ela é pequena, mas ela tem a força de 2. E apertando a minha mão, eu não aguentei. É um drama, é uma confusão. Agora imagina, dentro de um estábulo, será que dá para sentir alegria numa situação como essa? Até pior do que isso, será que foi esse o plano de parto que eles planejaram? Porque quando a gente quer receber, especialmente o primeiro filho, nós fazemos tantos planos. Nós cantamos na barriga, nós conversamos com o bebê, nós sonhamos com o momento, nós preparamos o quarto, nós compramos o enxoval, nós nos preocupamos de proteger dos mosquitos, a gente já pesquisa tudo que se pode pesquisar, e hoje em dia não falta conteúdo para qualquer assunto que você quer, e você fica planejando e vivendo aquele momento de expectativa antes dele acontecer. Como vai ser? Será que o nascimento de Jesus foi parecido com o sonho, com o plano que José e Maria tinham em seus pensamentos, em seu coração? É evidente que não. Foi tudo ao contrário. Foi tudo do pior jeito que podia ser. Ele nasceu, foi envolto em retalhos de pano e colocado numa manjedoura. Olha, como pastor, às vezes eu vou visitar o bebê lá no hospital, né? Então eu tive o privilégio de visitar o Jucifal e a Fran lá no Hospital São Luís. Que hospital, pessoal? E olha, eu nem lembro o hospital que eu nasci, mas eu acho que comparado com aquilo não dá nem para chamar de hospital. Que coisa linda. E eu cheguei lá e vi o primeiro banho. O pastor tem uns privilégios que vocês não têm. Se vocês quiserem ter, tem que ir para o seminário, né? Passar. Aí eu vi o primeiro banho. Eu acompanhei os pais naquela primeira oportunidade. Que coisa maravilhosa, que sonho. Aguinha quentinha, enfermeira treinada, tudo certinho, tudo higienizado, um quarto maravilhoso, climatizado, de acordo com o bebê, né? De acordo com a temperatura que vai fazer bem para o bebê, tudo bonitinho. Aí você olha para essa história do nascimento do Filho de Deus, tudo no improviso, tudo nessa confusão, tudo nesse atropelo que foi. Dá para sentir alegria quando as coisas saem fora do planejamento? Nós sabemos que Deus estava ali, exatamente naquele cenário inesperado para os pais, mas projetado por Deus, porque já havia sido dito pelo profeta que o Messias iria nascer na cidade de Belém. E então havia um problema, porque eles moravam em Nazaré, moravam na Galileia, né? Aliás, então Deus orquestrou toda a circunstância para que a profecia se cumprisse e Jesus nascesse ali, naquela cidade, na cidade de Davi. Então Deus está nessa história e por conta disso, Ele é capaz de trazer alegria. Muitas vezes Deus esconde sua alegria onde nós não esperamos encontrá-la. E com isso eu quero trazer uma palavra de ânimo para você. Se você está em um tempo de frustração, de confusão, de esgotamento, preste atenção, porque Deus esconde alegria nesses momentos também. Deus esconde júbilo e uma alegria muito profunda e verdadeira, até em momentos difíceis na nossa vida, momentos e circunstâncias complicados que todos nós enfrentamos e sabemos que é assim, não tem como mudar isso. A alegria pode estar mais perto do que você imagina ou até aonde você menos imagina. Olha com cuidado para a sua situação e preste atenção na continuidade desse texto, porque o segundo ponto que eu quero trabalhar é alegria, tem a ver com a gente considerar, com a gente refletir. Ela não é um sentimento, é uma escolha de percepção para além da circunstância. A felicidade, sim, depende de circunstâncias, mas a alegria depende, em suma, de Cristo, ou da vontade de Deus em Cristo também. Paulo, ensinando em 2 Coríntios
Ele diz o seguinte, 2 Coríntios 7,4, não está ali para vocês. A minha alegria transborda em todas as nossas... E aí você pensa, o que ele vai falar agora? A minha alegria transborda em todas as nossas... A palavra é tribulação. Olha a capacidade dele de não só encontrar alegria, mas a alegria transbordar na tribulação. Vocês sabem que Paulo, no mesmo carta aos Coríntios, falou dos sofrimentos dele. Quantas vezes ele foi fustigado com varas, quantas vezes ele foi preso, quantas vezes ele passou pelo naufrágio, falando da experiência do apedrejamento. Ele é um homem experimentado de dores. Mas ele também ensina a igreja de Corinto, em 2 Coríntios 7,4, que a alegria dele transborda nas tribulações que eles estão tendo em comum. A mesma coisa acontece em Colossenses 1, versículo 24, quando ele escreve outra carta para outra igreja, dizendo: agora, alegro-me nos meus sofrimentos. Alegro-me nos meus sofrimentos, é o que ele diz. Mas como é que pode ser isso? A explicação o próprio Paulo nos dá, ao nos incentivar a fazer o que está escrito naquele verbo em destaque. Vamos ler todo mundo junto. Considerem. Considerem. Vamos ler o versículo inteiro? Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Olha, você, para conseguir ter essa alegria, precisa exercitar esse verbo de considerar. A mesma coisa aparece em Filipenses 3:7. Vamos ler juntos. O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. São duas situações antagônicas. Um é considerar aquilo que é ruim, aquilo que é difícil como uma provação, motivo de grande alegria. Paulo, por outro lado, pegou todas as coisas que ele devia se orgulhar, o status religioso, a sua conduta, a sua moralidade, todo o seu passado na religião, tudo isso, o nascimento dele como judeu da tribo de Benjamim, ele pega tudo isso e fala e considera isso como perda. Em alguns textos, como esterco, como algo que não tem valor. Olha só que a consideração tem o poder de fazer algo ruim ser motivo de alegria e nos ajudar a perceber que algo que a gente considera bom não tem valor nenhum. E a gente só chega nisso considerando. A palavra grega aqui é hegelmai, que significa avaliar com cuidado, pesar os prós e contras, calcular e chegar a uma conclusão. Muitas vezes a gente, de maneira muito rápida, acha que a alegria está nisso ou naquilo, mas se a gente parasse um pouquinho para refletir, para hegelmai, considerar, nós íamos chegar a uma conclusão melhor, uma avaliação mais cuidadosa e calcular com mais precisão aonde que a alegria de fato está. A alegria não é algo que sentimos, é algo que decidimos à luz do Evangelho, é algo que percebemos e celebramos, e nós podemos perceber nos momentos mais difíceis também. A alegria nasce da certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando nós não vemos. De fato, Ele estava trabalhando na história de José, de Maria e de Jesus. E eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de achar que está na mesma categoria, né? Alguns, quando fala que nós devemos seguir o exemplo de Cristo, imitar Ele, vão dizer, mas Cristo era Deus e eu sou humano, então não é possível. E não entende que Jesus fez aquilo pelo Espírito, e o mesmo Espírito que estava sobre Ele é derramado sobre nós. Tem gente que a compara assim, de maneira positiva, mas tem gente que fala, mas Jesus também, Jesus era amado do Pai, Jesus era perfeito. Deus não tem o mesmo cuidado, a mesma atenção comigo. É possível que Ele tenha com o outro. E aí você olha para o lado e vê alguém extremamente abençoado, convence-se da sua tese, está vendo? Esse aqui é queridinho, eu mais ou menos.
De vez em quando, ele ouve a minha oração e resolve o meu problema. Mas depois de me fazer sofrer um pouquinho, porque eu não chego a ser um dos queridinhos. Olha, isso não tem cabimento teológico. O próprio Jesus ensina para os discípulos, para eles não andarem ansiosos, porque se Deus cuida do passarinho, se Deus veste o lírio do campo, então Ele tem muito mais consideração para nós, criados à sua imagem e semelhança, ainda mais nós que cremos em Jesus Cristo e fomos feitos irmãos dele e filhos do Pai lá no céu. Então a alegria precisa refletir sobre isso para que ela tome o nosso coração de verdade. Deus está trabalhando mesmo quando nós não vemos. Se as coisas estão caminhando como elas estão caminhando, saiba que Deus não perdeu o controle de nada. Até ali, naquele momento ruim, você pode encontrar alegria, porque Ele está lá. Uma outra coisa importante de dizer: o maior inimigo da alegria não é a dor, porque Paulo diz que estava transbordando de alegria na tribulação. Então, não pode ser a dor o inimigo da alegria que escolhe a alegria. O que seria então? Se nós somos convidados a considerar para assim encontrar alegria, o maior inimigo da alegria é a distração, que nos atrapalha de considerar, de refletir, de aprender com a situação, de entender o que Deus está fazendo. Se nós conseguíssemos manter o nosso foco em Deus, as coisas poderiam ser resolvidas e nós encontraríamos alegria, ainda que fosse no futuro. Por exemplo, Hebreus 12, versículo 2, está escrito assim a respeito de Jesus Cristo: pela alegria que o esperava, suportou a cruz. Jesus ia celebrar a salvação de muitos a partir da sua morte, a partir do seu sofrimento. Mas isso é no futuro, ele tinha que morrer primeiro. Como é que ele conseguiu? E aí o texto responde: pela alegria que o esperava. Ele considerou, ele celebrou, ele trouxe para o presente a alegria que ele sentiria no futuro, e por isso ele suportou a cruz. Ele conseguiu olhar para o final, para ver que valia a pena, e assim encarar o sofrimento do agora, já sentindo está fugindo a palavra, adiantando para o presente aquilo que ele sentiria depois, né? Essa esperança o ajudou, a esperança da obra completa o sustentou, e é assim que nós vivemos nessa época do advento. Nós somos lembrados a tirar os nossos olhos do caos, que é a vida, que é o mundo, do caos que é no nosso coração, na nossa família, e colocar em Cristo. Porque em Jesus Cristo nós sabemos que todas as coisas vão ser restauradas, restabelecidas. A nossa vida torta finalmente será corrigida, transformada, aperfeiçoada. E tudo vai ser uma festa só, que nós nem precisamos esperar para sentir, podemos sentir agora. Eu fico imaginando aqueles filmes de ficção científica que fala de viagem no tempo, né? E geralmente a viagem no tempo, para onde que as pessoas viajam? É para o passado, para tentar consertar alguma coisa. Eu acho que esse tipo de viagem é impossível. No entanto, existe uma viagem no tempo que é possível. Como assim, pastor? Você vai falar agora de física quântica, buraco de minhoca? Não, Rods. Eu vou falar que nós podemos viver no presente aquilo que Deus já tem para nós, no nosso futuro, mas no presente dele. Nós já podemos experimentar a graça, a paz, a alegria, essa certeza. Nós podemos viver isso já. Esse adiantamento. Vamos lá. Segundo ponto. Alegria quando menos se espera. Quando menos se espera. Vamos ler mais um pedaço. Está aparecendo para vocês agora? Olha só. Vamos lá então. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. Vocês? De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Eu acho que não é uma hora para alegria, né? Na hora do terror, ninguém está feliz.
Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aí tinha uma do solo para cantar agora, né, Mateus? Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. E novamente, de repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles que Deus se agrada. Qual foi a palavra que vocês leram? De repente. 2 vezes nesse texto aparece essa palavra decisiva, de repente, num instante. As coisas estavam como elas estavam e de repente elas já não eram mais a mesma, porque apareceu um anjo. De repente, não era um anjo, eram miríades de anjos celebrando com grande alegria. Tudo isso aconteceu de repente. Isso nos traz uma lembrança, isso nos traz uma realidade. Nós podemos viver anos esperando uma resposta e de repente. Nós podemos viver anos lutando com algo que não muda e pode acontecer algo de repente. Anos com relacionamentos feridos. Eu vou morrer com esse problema. Pode ser que, de repente, as coisas mudem. Nós podemos passar anos presos a hábitos, culpas, dores, condenação, com ideias preconcebidas a respeito de nós, de Deus, do plano dele na nossa vida, até que de repente. Eu sei que a maioria das mudanças não acontecem assim. Elas custam caro, precisam de esforço. Mas quando Deus entra na história, quando Ele resolve fazer algo, aí no caso de Deus é tudo de repente, quando Ele resolve fazer assim. Ele age por meios ordinários, mas Ele age também por meios extraordinários como esse. Quem aqui já teve a oportunidade de ver um anjo? Não vai ter nem coragem de se manifestar, que é para não passar de louco, se alguém viu, né? Complicado. Eu acho que eu vi, não tenho certeza, porque eu estava orando e tudo, e depois descobri que uma outra pessoa viu a mesma coisa e falou e descreveu o que eu estava orando. Eu falei, então eu não estava orando, eu estava vendo. E aí eu acho que é uma visão. Eram de anjos. Mas agora vocês já estão falando, pastor, igreja presbiteriana. Bom, é a minha experiência, não vou dizer que tem autoridade bíblica, mas passei por esse negócio aí, nunca mais. Eu fico assim, invejando essa turma que aparece, né, pregando e falando, de repente ele para, pois não, Deus. Deus está falando com ele ali agora, assim, instantâneo. Essas coisas não costumam acontecer, né? E aí eu fico imaginando, se eu fosse um pastor cuidando dessas ovelhas, lá naquelas montanhas de Belém, naquela noite, que coisa extraordinária que eles devem ter visto. Você que foi criado na época do filme, consegue imaginar um anjo brilhando no céu, falando, trombetas tocando? Qual seria a sua reação diante de uma visão tão gloriosa, que primeiro, de tão bonita que aterroriza, assusta, porque ninguém está acostumado a ver um negócio desse. O advento nos lembra de como que Deus entra na história quando a gente menos espera. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval. Quem sabe o que é isso aqui? Atos capítulo 2, versículo 2, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre a igreja de repente. De repente era só eles e a boa vontade. No outro instante, o Espírito estava lá dando poder e autoridade para eles começarem a obra da fundação da igreja de Cristo. Em Atos capítulo 9, versículo 3, de repente, uma luz do céu brilhou ao redor de um certo homem, Saulo, que era perseguidor da igreja, e depois de ver essa luz se converteu e se tornou um plantador de igrejas de repente. Assim como aqui onde nós estamos lendo, Lucas 2, 13, de repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial. Fico imaginando que tinha que ser desse jeito mesmo, porque os pastores estavam como? Qual que é o termo, o adjetivo que nós lemos lá? Estavam
Cadê o povo da igreja? Obrigado, Mateus. Aterrorizados. Como é que é a cara de uma pessoa aterrorizada? Eu não vou fazer. Vocês estão achando que eu vou fazer? Eu não vou fazer. Pelo amor de Deus. Né? Estou pregando, não estou fazendo palhaçada. Mas a gente sabe como é que é. É claro que eles não iam cantar. Deus providenciou então gente animada de verdade. Junto daquele anjo apareceu uma multidão do exército celestial, cheia de alegria, com entendimento e percepção do que estava acontecendo naquele instante. Não era uma noite qualquer. E esses anjos começaram a cantar, como a gente já cantou nas nossas músicas de Natal, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Essa multidão apareceu de repente. Quando Deus decide falar, agir, renovar, Ele pode fazer isso num instante. Então fique esperto, porque a alegria pode vir ou estar no momento que você menos espera. No momento, o mundo vivia em trevas. De repente, veio ao mundo a luz que ilumina todos os homens. O momento em que menos se espera, nós podemos encontrar a alegria. E sabe qual é o momento que nós achamos que é a menor probabilidade de encontrar a alegria? Eu vou dizer para vocês, vocês vão concordar comigo, eu acho. O momento que a gente menos espera encontrar alegria é o agora. Pense comigo. Geralmente nós projetamos a alegria para o futuro. E aí nós fazemos expressões que começam com um dia. Um dia, quando eu me casar, então eu vou sorrir de orelha a orelha. Vocês não sabem o que é isso. Quando eu terminei meu casamento, estava doendo a minha bochecha. De tanto que eu fiquei, né? Não só porque eu estava feliz, mas era foto. E a gente não tira foto triste, né? No casamento. Porque depois vai para o álbum, e aí você vai ter que explicar algo para alguém. Então, tem que rir, e rir de verdade. Estava doendo. Então, muita gente pode achar, não, um dia quando eu me casar, um dia quando minha saúde melhorar, um dia quando o meu esposo mudar, né, porque eu até tenho alegria, mas o meu esposo drena de mim. Ô pastor, não é assim, é o contrário. Né? É o esposo que fala, um dia quando a minha esposa mudar e parar de ficar pegando no meu pé de 2 em 2 dias, né? Eu vou demorar para arrumar o chuveiro. Demora 6 meses, mas eu vou conseguir arrumar. Então a gente fica imaginando que as coisas precisam acontecer em algum momento. Quer ver um dia quando eu tiver mais dinheiro, então eu vou ter muita alegria. Vocês viram que passou a promoção do IP e não deu mesmo, né? Pois é. Eu estava numa expectativa de que eu ia ser contemplado em um daqueles bilhetes do IP lá, cadastrei as notinhas, maior trampo, ficar achando o produto lá. Né? Mas eram 4 ganhadores de 1 milhão. E eu fiz, já imaginei, um dia, no dia que eu ganhar, já sei o que eu vou fazer. Não ganhei, e agora? Estou fadado a minha tristeza nessa condição financeira, porque se a gente for pensar assim, e esse dia pode não chegar. Não deixe o um dia roubar a alegria do seu hoje, porque se existe um momento para você sentir alegria, tem que ser agora. Tem que ser agora, senão vai ficar complicado. Nós projetamos no futuro a alegria, ou então caímos numa outra tentação muito comum, que é aprisionar a nossa alegria em algum momento no passado. Lá no passado estragou tudo, então agora eu não consigo ser mais alegre porque não tem como arrumar. Ao invés de falar um dia, é aquela pessoa que diz se eu tivesse aproveitado mais aquele momento, aí eu estaria alegre agora. Se eu não tivesse cometido aquele erro, então eu estaria alegre agora. E assim vai nessa grande confusão,
ou pensando, projetando para o futuro, ou então perdido, achando que a alegria nunca vai acontecer, porque algo lá atrás não podia ter acontecido, e como aconteceu, não tem mais jeito. Ou tinha que ter acontecido algo, e como não aconteceu, então não tem mais jeito de ter alegria no meu coração. Do mesmo jeito que você não pode deixar o teu um dia estragar a tua alegria hoje, você também não deve deixar que o seu passado mate a sua alegria de hoje. O advento nos chama a viver o hoje, porque o texto até fala isso. Hoje nasceu na cidade de Davi. Essa é a mensagem do anjo, em Lucas 2, versículo 11. Não era para eles celebrar no outro dia, era para eles pararem o que eles estavam fazendo naquele momento e ir em Belém ver aquele sinal. Vocês vão encontrar um bebê envolto em faixas de pano, esse é o Messias. Hoje nasceu a verdadeira alegria na cidade de Davi. Hoje, aqui e agora. Daqui a pouquinho eu vou desafiar vocês a pensar mais sobre isso. Terceiro e último ponto. Vamos ler todos só para gravar. Alegria onde não se imagina. Então fique esperto, que às vezes você acha que não está ali e ela está. Alegria quando menos se espera. De repente, ela está ali. Agora, terceiro, muito importante. Alegria para os mais improváveis. Vocês imaginam de quem que eu estou falando? Os improváveis aqui são os pastores. Os pastores de ovelha. Gente, de noite, está todo mundo querendo fazer o quê? Dormir. É o que a gente quer. A gente está cansado, a gente já trabalhou, está no final do ano, você quer poder descansar. Aí o pastor muda o culto para de manhã, né? E as crianças estão de férias e querem ficar no celular até tarde. Como é que faz? Lá vai a alegria de novo. Não, vamos dormir, porque amanhã a gente quer dormir, a gente quer descansar. Os pastores não têm esse privilégio. Eles estão mais para o lado do Elias. Eles trabalham, só que não era 12 por 36, né? É todo dia, cuidando das ovelhas nos campos. Eu não sei se vocês entendem o que é isso, porque nós vivemos outra época. Vocês nunca criaram nada além de um pet, né? Que fica lá protegido dentro da sua casa, não precisa de levar no pasto, não precisa de levar para beber água. Tem algumas pessoas que sequer botam água para o bicho, botam uma válvula lá na torneira, ele vem e lambe a água, sai na boca, é uma coisa moderna, tecnológica. A pessoa já se entregou, depois vocês perguntam onde ela comprou. Tem gente que não coloca água para cachorro, viu, Levi? Estou falando disso porque naquela época era totalmente diferente. Para as pessoas terem o cabrito para o sacrifício no templo, alguém tinha que criar a ovelha, alguém tinha que proteger essas ovelhas, alguém tinha que dar alimento para essas ovelhas, e não tinha como nós, silo, né, para picar e depois estocar, capim. Eles usavam os campos. E usando os campos, as ovelhas estavam vulneráveis aos perigos daquela região, lobo, urso, leão. Davi nos fala que enfrentou o leão e o urso para poder proteger as suas ovelhas, fora outros perigos, ladrões que poderiam atacar, é claro, na calada da noite, protegido pelas sombras. Então, o pastor, coitado, dorme quando dá, e à noite precisa ficar mais esperto, porque é a hora que os animais selvagens atacam. Alguns ainda poderiam conduzir as suas ovelhas para um aprisco, um cercado de pedras com uma única entrada. Então é mais fácil, se ele dorme ali naquela entrada, pelo menos, né, ele está tampando a entrada. Só que tem um problema, aí vem o ladrão e pula o muro. Ou seja, é complicado. Vida de pastor é muito complicada naquela época. Esses aqui, coitado, herdaram o pior emprego que tinha para herdar. Hoje seria como o quê? Trabalhar em farmácia, trabalhar no shopping, em época de Natal, aquela correria, aquela confusão. Você pensa, olha, você tem uma pessoa, coitadinha, que deve estar pagando pecado na vida, deve ser essa. O pastor. E piora, gente, por causa do trabalho deles, eles não eram bem-vindos no templo.
Eles eram consideradas pessoas impuras, porque eles tinham contato com o animal. Às vezes o animal está doente. Eles tinham contato com as fezes do animal, e quem toca nas fezes está automaticamente impuro. Às vezes um animal morreu, ele tocou no animal morto para enterrar, está impuro. Então, como não se sabe quando é que esse pastor está puro, está impuro, não deixa entrar, é melhor garantir, porque senão vai profanar o templo. O pastor, coitado, fornecia o cordeiro para o sacrifício, mas ele mesmo não podia entrar para adorar, para estar na presença de Deus. Que coisa absurda. Mas quando os anjos vieram anunciar aos primeiros, as primeiras pessoas a ouvir do nascimento de Jesus, não foi o sacerdote, não foi os escribas, não foram os nobres, não foram os religiosos, foram os pastores. Foram os mais indignos, os mais desprezados, os marginalizados socialmente, considerados impuros, impedidos de entrar no templo. Os que não podiam ir ao templo foram convidados para ir à presença do Deus encarnado. Porque não tem mais nada a ver com a nossa dignidade, mas com a graça manifesta em Cristo. Ele veio para todo o povo. O último texto que eu coloquei ali, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Não existe casta especial. Não existe gente que mereça mais do que outra a manifestação de alguma bênção, de alguma dádiva, de alguma graça de Deus. Não é assim que funciona. A graça é favor imerecido, e o fato de os pastores receberem a notícia mostra isso. Para quem que você ligou quando nasceu seu filho, sua filha? Primeira pessoa. Eu nasci na época do celular. Era madrugada, eu não estava nem aí. Fui ligando para todo mundo. Liguei para meu pai, liguei para minha mãe, liguei para um, liguei para outro. Carol estava lá dentro sem telefone, eu liguei para os dela também. Liguei para o pastor Silas, coitado. Eu não sei se estava dormindo, mas eu liguei. Avisei. Não cabia dentro de mim a alegria. Eu queria compartilhar com todo mundo. Aí eu terminava uma ligação, olhava para o menino lá, tomando banho de luz. Ele está aqui, ele está bem. Ele está bem? Não, ele está bem. Já verifiquei que ele tinha uma mancha na coxa, 2 manchas aqui na coxa. Ninguém vai trocar, porque esse aí é o único que tem essa mancha. Vou ficar de olho. Não tinha nenhum bebê lá, só o meu. E eu preocupado de alguém trocar por outro. Esse é o meu, é você, cara. A mancha dele está descendo, está quase chegando no joelho já. A gravidade vai descendo. Nossa, radiante de alegria por compartilhar daquele momento. Deus da mesma forma, meus queridos. Mas ao invés de compartilhar isso com aqueles que se julgavam mais merecedores, Ele compartilha isso com as pessoas mais improváveis. Ele compartilha isso comigo. E Ele compartilha isso contigo. O Tiago chamando a atenção de vocês lá no começo para a gente louvar a Deus com alegria. Gente, Ele não compartilhou isso com Trump. Ele está compartilhando isso com você. Pequenininho, limitado, pecador, eu sei, imperfeito, é claro, mas esse anúncio é para o povo, é para gente de carne e osso, gente que se reconhece pecadora, gente que se reconhece limitada. A alegria não é para os que se acham dignos, mas para os que sabem que precisam da graça. E se não for a graça, não tem jeito. A alegria não nasce no fato de quem eu sou ou de quem você é. A alegria nasce do fato de que Deus se fez carne. Cristo nasceu para nos salvar. O Evangelho é boa nova para nós. É uma boa notícia de graça que nos alcança. Deus chama pessoas imperfeitas, como os pastores. Deus chama pessoas imperfeitas, assim como nós. E é isso que nós vamos celebrar nas próximas semanas. A alegria não na circunstância, mas em Cristo. Se Jesus Cristo estiver contigo e você estiver em Cristo,
Sua vida é para ser como a de José, que encontra alento, esperança e alegria, por mais que seja um momento de dor, porque tem Cristo no coração. Não em um dia, seja no futuro ou no passado que já deu errado, mas agora em Cristo. Olha, nós somos as pessoas que mais sofrem, a geração que mais sofre com problemas de ansiedade, que precisa de passar em psicólogo, tomar remédio, porque nós somos as pessoas que menos conseguem viver o momento presente. Eu queria fazer uma pausa nesse momento. Você está aqui agora, de verdade? E se eu pedir para você pensar nesse momento em Cristo e encontrar nele alegria, você conseguiria? Esse exercício é tão importante. E às vezes a gente nem consegue fazer isso. Encontrar alegria no momento. Eu queria que você encontrasse alegria no momento. O que nós vamos comer daqui a pouco? Aí já começou a melhorar. Mas a gente não está comendo ainda, então você já está errado. É no momento. Esse momento. Nesse momento você está assentado, vivo, né? Você tem ao seu redor pessoas que Deus colocou. E você está no lugar para onde Deus te conduziu nesse momento. No que dependesse de você, você não estaria aqui. Mas Deus entreteceu essa história para você estar aqui nesse momento. E nesse momento não lhe falta o ar para respirar. Nesse momento você não controla, mas o teu coração está batendo. O teu sangue está correndo. E você poderia estar sozinho, como Jesus enfrentou a cruz sozinho. Mas olha só, você também não está. As coisas estão acontecendo, bebês estão nascendo, crescendo. Ela está chorando agora, mas daqui a pouco você vai ver. É uma alegria só, aquela menina ali. A vida está acontecendo ao nosso redor e nós não podemos perder isso. A gente não pode perder isso. E a gente consegue encontrar isso se a gente parar em qualquer momento. Pode ser um momento de briga, de confusão. Se você conseguir parar e prestar atenção no momento, há motivo para se alegrar. Especialmente se você tem Cristo. Porque ali, em qualquer momento, Ele está contigo. A promessa dele: eu estarei convosco todos os dias. Então, se nós estamos aqui nessa manhã, Jesus está aqui conosco. E isso traz alegria. A alegria não é própria. Ela não é minha propriedade. Eu não consigo produzir alegria. Você também não consegue produzir alegria. Sabe, multiplicar alegria, vender engarrafado, dá para alguém. Se alguém conseguir fazer isso, coloca aqui nessa garrafinha. Quisera nós pudéssemos fazer isso, mas não é assim que funciona. A alegria é compartilhada. Os anjos vieram compartilhar uma boa nova de grande alegria. Então, se você quer alegria, você só precisa que alguém compartilhe ela com você. Especialmente Cristo. Cristo compartilha conosco a sua alegria. Compartilha conosco a sua presença que nos enche de alegria. E nós também podemos compartilhar uns com os outros essa mesma alegria. E deixar isso inundar o nosso coração. Eu não tenho uma bola de cristal. Às vezes eu estou mais animado, às vezes eu estou mais desanimado. Não sei dizer para vocês como será 2026. Quando eu assistia o filme 2021, Odisseia no Espaço, é isso? Tá certo? É 2021 mesmo? Acho que eu errei a data. 2001.
Eu não imaginava, né, tudo que iria acontecer. Agora a gente está aí vivendo, pensando o que vai ser do Brasil, o que vai ser do mundo, o que vai ser dessas guerras, rumores de guerra. Ontem eu vi uma notícia que teve um terremoto de 4,4 em Araxá. E tem a imagem dos caminhões, carros balançando, prédio balançando. Meu Deus, o Brasil não tem terremoto. Não tinha. Teve em Araxá. Meu pai mora não muito longe de Araxá. Vou ligar para ele para ver se ele ouviu alguma coisa. O que será que vai acontecer em 2026? Pode ser que as coisas melhorem, pode ser que as coisas piorem. Mas nesse domingo, eu espero que você tenha aprendido que a alegria não depende da circunstância. Depende da pessoa de Cristo e da sua capacidade de perceber Ele, perceber o agir de Deus e perceber o momento em que você está e simplesmente compartilhar disso no seu coração. Vamos orar. Senhor, a maneira como os nossos sentimentos chegam aqui não importa muito. Diante da Tua palavra que nos ensina a considerar com cuidado a realidade, especialmente a realidade de que o Senhor enviou o Teu Filho para morrer por nós naquela cruz, que Ele se encarnou, se fez gente como a gente, para viver uma vida sem pecado e depois se entregar como pecador no nosso lugar, para satisfazer a justiça do Senhor e pagar também o preço do pecado definitivamente. Quando nós olhamos para isso, ó Deus, essa mensagem forçosamente enche o nosso coração de alegria. É uma realidade que nada nem ninguém pode apagar. As tribulações do agora, as tribulações do futuro não mudam o fato de que Cristo se encarnou, viveu, morreu e ressuscitou. Não mudam o fato de que Ele nos amou o suficiente para que a sua mensagem chegasse aos nossos ouvidos. E não satisfeito, nos amou o suficiente para enviar o Espírito Santo para abrir o nosso entendimento e o nosso coração, para receber e crer nessa boa nova. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, tem tantas outras bênçãos. Senhor, nos ajuda a encontrar alegria nesse momento. E muito obrigado pelo dom da vida. Tanto a vida natural, no dia que nós nascemos, quanto a vida espiritual, no dia que nascemos de novo. Obrigado porque podemos celebrar com amigos, amigas e conhecidos. Podemos colocar uma mesa, um banquete, celebrar o aniversário da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, conversar e ter esse momento tão gracioso, porque o Senhor nos permitiu, porque o Senhor nos está dando esse momento tão precioso. Que a Tua paz venha inundar o nosso coração, que o Senhor venha ajudar cada um aqui a não se distrair com todas as tribulações, confusões, distrações desse mundo, mas encontrar sempre, pelo menos algumas vezes por dia, o agora, e viver o agora, celebrar o agora que o Senhor dá. Muito obrigado, Senhor, por não ter ficado com toda alegria para o Senhor, mas ter compartilhado ela conosco. Junto com os anjos nós celebramos, damos glória, porque o mundo tem sim uma razão para se alegrar, e essa razão será para sempre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, queridos? Eu quero impetrar sobre vocês a bênção. Por favor, recebam. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e o poder do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, te enchendo de verdadeira e plena alegria. Amém? Amém. Só para avisar, né? Consegue colocar aí? Acho que não, tá tudo, até a TV está desligada. Bom, então eu vou falar. Na semana que vem,
nós vamos ter o culto normalmente à noite, às 18 horas. No entanto, esse culto vai acontecer no horário normal, mas não vai ser normal, porque nós vamos fazer aquela celebração de ceia de Natal, me perdoe. Então você, se ainda não se inscreveu, nem sei se ainda tem vaga, mas precisa se inscrever o quanto antes e falar qual é o prato que você vai trazer, porque cada um de nós vai trazer o que é suficiente para si e para os convidados, para a família. Essa ceia, esse jantar de Natal, nós vamos trazer e vamos comer o que todo mundo trouxer. Nós vamos transformar isso aqui mais ou menos como está hoje, né? Só que vai ser um pouquinho mais chique, com mesas redondas e tudo mais. E vai ser um momento muito gostoso também. Nós vamos adiantar a nossa celebração de Natal para o dia 21, para que vocês possam celebrar com as suas famílias no dia 24 e dia 25. Então tá avisado, o culto vai acontecer com todo mundo aqui em cima, vai ser transmitido, vai ter gravação também, né, na semana que vem. E venha para cá animado para a gente poder louvar a Deus, e depois o culto vai ser um pouquinho mais curto do que o normal, e depois nós vamos celebrar juntos aqui a ceia. Beleza? Aí as programações, por enquanto, permanecem como estão, né? Escola dominical às 9 da manhã, reunião de oração amanhã às 8 horas. E depois, no outro domingo, o culto também vai ser normal, no dia 28 de dezembro, né? Às 18 horas. Para você que nos acompanhou pela internet, que Deus abençoe essas programações de final de ano, que o advento te ajude a refletir sobre Cristo e encontrar nele a verdadeira alegria, e que você compartilhe essa alegria com outras pessoas, inclusive mandando o link desse vídeo para mais pessoas assistirem. Para os que estão aqui, daqui a pouco nós vamos comer, agora vamos trabalhar um pouquinho, conversar, né? Quem quiser ajudar a gente a trazer as coisas para cima, fique à vontade. Quem quiser matar a saudade de pessoas que estão aqui, cumprimentar, conversar, também fique à vontade.